Queria recapitular com vocês alguma coisinha do passado da internet. Lá pelos anos 2000, a gente tinha as caixinhas super bem delimitadas, né? Anunciante num lado, usuário lá na caixinha dele, conteúdo num lado, né? E aí a coisa começou a ficar meio bagunçada quando começaram a criar ferramentas de produção de conteúdo, né, por conta própria. Então, os blogs começaram a fazer com que as pessoas começassem a produzir o próprio conteúdo, né? As empresas de mídia continuavam ali, mas as pessoas começaram a produzir conteúdo também. E com a chegada das redes sociais, todo mundo começou a também ter mais voz, né? Mais poder de produção de conteúdo. Para fechar esse cenário, queria contar para vocês que, recentemente, eu gosto muito de basquete, da NBA, acompanho muito, e eu fui abrir assim, a app da NBA para ver onde é que ia passar os jogos que eu queria assistir, e aí geralmente tem assim em cima, onde é que vai passar o jogo. Eu tinha assim, geralmente tem Sport TV ou ESPN, fora a própria NBA League Pass. E aí, recentemente, eu fui abrir e tinha um jogo que estava assim, que passava na Sport TV, passava na ESPN, passava no Gaulês, Gaulês é um gamer, e na Budweiser. Tá? Então, deixar as damas começar aí. Tereza, que mercado é esse? Que situação é essa? Eu acho, antes de mais nada, obrigada pelo convite, Bruno. Enfim, é um prazer aqui estar com todos vocês. Eu acho que a gente está passando, eu gosto de uma expressão, né, um momento que é a guerra do streaming, né, a guerra de conteúdo, né. E essa guerra está só começando, né, porque a gente vê cada vez mais, né, a diminuição do conteúdo licenciado, porque cada um está tendo o seu próprio hub, o seu próprio player, né? A gente vê aí Disney, HBO, enfim, cada um tendo o seu próprio hub de entretenimento, ou de game, ou de, enfim, surf. E, com isso, somos obrigados cada vez mais a fazer produção, né? Então, eu acho que essa guerra de streaming, ela nasce em um mercado extremamente competitivo e, ao mesmo tempo, eu não consigo ver a longo prazo, eu não consigo não ver parcerias, porque vai ser insustentável para qualquer player seguir sozinho nessa. Vai ser insustentável, por exemplo, é insustentável para, acho eu, Netflix, ficar só perdendo todos os seus licenciamentos e focar só na produção de conteúdo. Vai ser impossível você focar o tempo todo em produção de conteúdo própria e não fazer parceria com alguém. Sim. Então, é um mercado extremamente competitivo e, ao mesmo tempo, a gente vai ter que se unir, né? E essa linha é muito tênue, né? Então, por isso que eu falo que, na guerra do streaming, também ocorrerão parcerias e a gente vai ter que ser extremamente delicado para entender até onde você vai, até onde eu vou, quem vai ser a primeira janela, onde eu vou colocar a primeira janela. Então, eu acho que é uma bagunça positiva, né, que a gente está enfrentando, assim, né? E agora, para o consumidor é ótimo, né? Quanto mais players, menor o preço, né? Então, assim, a disponibilidade de conteúdo que tem nunca existiu. Então, eu acho que quem sai ganhando é o consumidor, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo, super. Fala, JP. Obrigado, boa tarde a todo mundo aí, obrigado pelo convite, pela participação aqui. É bom reencontrar vocês dois. O Pedro conheci agora, prazer enorme também. Reencontrar porque no Rio tem uma conexão que sempre acaba sendo a Globo, né? Então, nós nos encontramos lá, trabalhamos juntos e tal, e eu, há 5 anos, saí da Globo para uma jornada digital, né? Talvez fosse, você acompanhou bem isso, Tereza. Sim. Era o auge da minha carreira. O auge. Né? E, assim, a coragem de pedir demissão não é, assim, propriamente uma coisa que eu me lembro que foi você e o Oasis, assim, uma coisa assim, no auge, você dá uma parada. Eu falei, como assim, JP? E não compus mais nada. Ele buscou o auge só para sair, entendeu? Exatamente, falei assim, não, mas eu falei assim, cara, o auge daquilo, né? Podia ter outro auge, né? Mas ali eu falei, obviamente, precisava me convencer daquilo, para convencer minha família e tudo mais.
E passei, eu contei isso outro dia, né? Eu passei 1 ano e meio na lista, né? Eu faço análise até hoje, eu já fazia antes, não é que eu não fizer. Mas aí eu passei 1 ano e meio me convencendo de que aquilo que eu tinha imaginado fazia sentido. Porque era, assim, um tanto quanto jocoso, o que eu tinha imaginado, e apenas era jocoso porque eu queria uma coisa leve, porque a estrutura, assim, pensada era muito profunda, que era repaginar a teoria do McLuhan. Então, assim, eu falei assim, não, isso daqui, eu precisa fazer uma coisa leve, eu queria, né, entender? Então, eu peguei os bons e velhos conhecidos, emissor, receptor, meio, mensagem, conteúdo, eu falei assim, cara, quando isso funcionou, até quando funcionou e quando parou de funcionar como era, que é o que vocês dois falaram sobre esse baralho geral que aconteceu. Eu fui pegando, né? Fui lá atrás, nas pinturas rupestres, aí depois passei pelo papiro, pelas Bíblias, Bíblia, né, feita à mão, manuscritas pelos monges copistas, aí passei pelo Gutenberg, e aí falei, caramba, aí vim vindo, né, jornal, rádio, cinema, televisão, tudo era igual. Você tinha um veículo que passava um negócio, um canal escolhido, alguém que falava, alguém que lia, ou comprava e tal. Com o surgimento das redes sociais, isso mudou completamente. Sim. Né? E aí, o que era canal, o que era emissor e o que era conteúdo se misturou. E eu, quando dou esse exemplo, eu uso o Felipe, né, por ser meu sócio, meu amigo e tal, mas isso é com qualquer influenciador, em qualquer plataforma. É porque você é íntimo dele. É. Quando você faz o Felipe. Não, porque... É que nem o Não, Barack. Quem é o Felipe Barack? Neto. Barack você... Obama. Não, é que o Felipe já Neto. foi apresentado. Felipe Neto, que me ligou outro dia porque o Globoplay não estava funcionando. Né, os sócios da empresa, João Pedro. Felipe Neto. Não, mas eu digo assim, o Felipe, né, se você olhar na cadeia antiga de produção ou de exibição, ou que o McLuhan, né, encaixou ali naquela equação dele, você olha, ele era o Luciano Huck dele mesmo, ele é, né? Ele é o Caldeirão, agora o Domingão dele mesmo, e ele é o diretor de conteúdo dele mesmo. Então, assim, 3 daquelas 5 bolotas ficaram na mão de uma pessoa. Ou de uma pessoa como ele, outros tantos. E aí o que restava? O veículo e o telespectador, que virou um consumidor, e virou, né, um prosumidor hoje já. Então, baseado nessa tese, e tentando que ela fosse jocosa e não parecesse muito maluca, eu comecei a desenhar umas bolas para minha analista, num guardanapo que ela tinha na sala dela. Falei, olha, eu acho que o que vai acontecer é isso aqui. E isso está me motivando muito a pedir demissão. Né? E aí começamos uma conversa e tudo mais, que depois ela própria entendeu, porque já era uma coisa codificada que mesmo para um leigo era capaz de funcionar. Falei assim, pô, como eu falei aqui, vocês são especialistas no assunto, mas qualquer leigo entenderia que você, quando criou esse polo de poder em 3 dos 5 entes que compõem a cadeia, você mudou tudo. O cara é mídia, ao mesmo tempo que ele é apresentador, ao mesmo tempo que ele é o dono do conteúdo. E aí o que você falou sobre conteúdo proprietário, parcerias, eu concordo 100%, porque eu tenho certeza absoluta, sem ter nenhuma informação, de que alguém vai comprar direitos esportivos muito importantes que não será nenhum ente esperado. Eu também tenho essa certeza. E eu venho escrevendo sobre isso há muito tempo. As brincadeiras que eu fazia eram sem nenhum problema com a nossa empresa, que é a sua ainda e a minha. Imagina, a gente está aqui numa roda de amigos do Paródia. Mas eu estou dizendo assim... Tem ninguém ouvindo. Quase uma máfia, né? Ex-Globo. Se eu não puder falar, eu não trabalho na Globo. Eu já falo logo. Inclusive, agora, essa nova geração é assim. Até porque 95% dos amigos estão na Globo. Então, não, falo o que eu penso. Se você não quiser, me demite. Me demite. E aí, eu fiquei pensando nessa... O que eu estava falando? Quem vai comprar os direitos esportivos? Que é uma pessoa que é uma... Não, é porque a gente está aqui... A gente mudou de assunto. A gente mudou. A Tereza fez você mudar de assunto. Mudou de assunto. Não, mas eu tenho algumas apostas. Você tem umas apostas. Depois a gente... A minha tese inicial, para que a gente chegasse a essas apostas, era muito lógica e matemática. Só assim, cara, uma cota do futebol da Globo custa 400 milhões de reais. O desconto é para 300 e pouco. Mas 400 reais... Quando um anunciante daqueles 6 que são, né, de segmentos muito importantes do Brasil
quer também comprar a cota do futebol, e compram normalmente, Sim. são mais de 400 milhões de reais. Ou seja, num ano de Copa, o Itaú, por exemplo, tem que comprar 800 milhões de reais para pagar duas cotas. Uma do futebol, do pacote de futebol, outra do pacote de Copa. Cara, os direitos digitais da Copa do Mundo, que a Globo abriu mão da exclusividade, estão custando 40 milhões de reais. É muito dinheiro. Aí você chega, 40 milhões de reais para 800, eu A se tivesse, diferença é comprava. esdrúxula, né? É muito dinheiro de diferença. Então, É. se uma marca comprar e exibir no canal dela de YouTube, que eu acho que é o que vai acontecer na Copa que vem, é a prova do que a Tereza está falando. O valor do conteúdo, né, que não é apenas proprietário, que é de um terceiro e tal, é gigantesco. O valor das parcerias é gigantesco. E esse ecossistema se misturou todo. Porque uma marca vai virar publisher. É a isso. marca que vai exibir a Copa, não só apenas uma emissora. E a gente vê também, né, JP, como o conteúdo também mudou, né? Que não necessariamente você precisa ter aquele conteúdo mega blaster de alta qualidade para fazer sucesso. Que a qualidade é algo extremamente relativo, né? Tem uma pergunta aqui para vocês sobre isso. Pedrão, deixa eu só te passar a bola um pouquinho. Já volta aí, A gente não para de falar, dá para. Não. É só porque eu queria ouvir o Pedro. E aí, só para também contextualizar o pessoal. Eu tive mais contato com o Pedro. O Pedro deu a gente brincou aqui, ele deu um golpezinho, porque o Pedro estava no BTG quando eles compraram a marca Exame, né, e remodelaram completamente o business, né? Então, apareceu o Hotel Urbano, que é o chapéu atual dele, mas o Pedro teve uma passagem importante aí nessa virada da Exame. A leitura é essa aí? O que você viu lá do teu lado? O Brunão, primeiramente, super obrigado aqui por estar aqui com vocês. Apesar de eu não ser dessa máfia de globos e ex-globos, eu já vou entrar nessa máfia também, pelo visto. Pelo menos como parte da audiência, com certeza. Eu colocando o chapéu de ser o cara mais chato aqui dessa mesa, porque eu fui passar... minha passagem pela mídia, ainda está com mídia, eu considero que o HU, boa parte do que a gente faz lá hoje sem dúvida alguma, produção de mídia. Mas a minha jornada ela começou por um motivo financista. Começou por um motivo de maximização de custo de aquisição de clientes. O que era isso, como é que otimizava e como é que aumentava, lateralmente e verticalmente. E a gente foi para aí. E o que a gente viu em relação à mídia é mais do que, efetivamente, essa salada que vocês colocaram. Hoje em dia, não existe mais a percepção de o que você está assistindo, do que você está consumindo, do que você efetivamente pode consumir. Tem o escritor, o Malcolm Gladwell, ele tem aquela teoria, né, que na verdade é mais do que teoria, né, é uma tese, efetivamente, que toda a sociedade tem os alfas. E ele dá sempre aquele exemplo de que quando a Nike entrou no mercado de tênis fashion, eles procuraram quem eram os alfas para eles testarem o produto. Eles descobriram que quem influenciava o mercado de tênis fashion era dançarinos de uma boate do West Village. E acaba que agora, com essa jornada louca de conteúdo, todo mundo hoje é alfa e todo mundo influencia. Você vai desde um exemplo de que esse seriado, o Round Six, pelo simples fato dos confinados usarem um tênis similar a Vans, a Vans agora subiu 8.000% a venda de tênis semanal, há 15 dias atrás, até um caso super recente de que, por exemplo, falando aqui de Globo, PicPay e Big Brother. O PicPay é um banco digital de varejo, estava ainda no mercado, e então os dados são públicos, e parte do pitch deles de abertura de capital era o case do Big Brother, como eles terem virado senior sponsors ali de mídia do Big Brother mudou absolutamente o patamar do PicPay. E é curioso isso, né? Como é que o produto Big Brother muda o patamar do anunciante de uma maneira completamente assimétrica, desproporcional, e quem fica no meio do caminho. Então, foi por isso que a gente, na época, criou esse contexto da Exame, de fato, com esse viés. CAC, otimização de aquisição de clientes. E o que a gente viu que, na prática, é muito mais que isso. É quase que um metaverso aí
esse produto. De fato, você não só tem o canal de vendas, mas como você é uma profissão autorrealizável. Você consegue ali ver o que é produto, o que a tua base quer consumir e coloca ali dentro e vai embora. Então, de fato, essa salada, ela é muito mais do que efetivamente um canal de vendas ou do que uma produção de conteúdo. É um universo absolutamente à parte, que você consegue ter ali oferta, você consegue ter demanda e você consegue arbitrar o que é oferta e o que é demanda. Incrível, eu não tinha essa consciência do reason why do BTG ali quando montou isso tudo. E aí vou te devolver aí para você falar um pouquinho. O ponto que eu tinha aqui era justamente, e aí eu faria só um preâmbulo aí, vamos dizer assim, do Angry Birds. Tá? Agora ele virou meio que mainstream, qualquer loja que você vai tem 1000 coisas e tal. Mas se a gente for lembrar lá atrás, eu não vou lembrar direito do nome da produtora, começa com R, alguma coisa assim, eles eram 3 garotos, 4 garotos. Eles desenvolvem o jogo, né, casual, e aquele joguinho para celular, ele começa a ter muito mais popularidade que os grandes jogos das grandes produtoras, da EA, entendeu? Que consumiam orçamentos gigantescos. Eu queria justamente pedir um pouco da opinião de vocês sobre essa medida entre custo de produção, se isso está diretamente relacionado a resultado. Como é que você vê isso? E até assim, se você puder contar um pouquinho como é que a Globoplay está lendo isso, se vocês investem, que tipo de conteúdo vocês buscam para lá, como é que está isso? A gente tem, assim como todos os players do mercado, né, a gente vê claramente, né, esse movimento de conteúdo licenciado, cada player protegendo o seu. Né? Então, a Disney lança o produto dela, ela tira os conteúdos do Globoplay, do Netflix, enfim, de todas as plataformas ali de terceiros e ok. Então, isso mostra para a gente um alerta que a gente precisa produzir conteúdo, né, Fábio? A Globo, de certa forma, tem, né, uma condição para isso. Né? Tem ali os estúdios Globo, né? Tem um casting bom. Então, assim, a gente acaba saindo na frente, e não por nada, por conta de ter os estúdios, por conta de ter uma infra mesmo. Uma infra, né? Que está lá, né? Que está lá. Com relação ao que eu acho? Eu acho que em algum momento, isso é um achismo meu, né? Óbvio que um achismo baseado, né, em tudo que a gente vê do mercado. Eu acho que essas parcerias vão acontecer. Então, como eu te falei, eu não me surpreenderia da Globo fazer parceria com algum produtor de conteúdo para produzir, e tudo bem. Né? Como eu te falei, eu acho ok a gente ser concorrente, ok a gente produzir junto. Os conteúdos mudaram muito. Né? Então, o que acontece? Quando você fala em custo, a gente está muito ligado em performance. Né? Então, assim, a gente fez recentemente aí Verdades Secretas, que bateu o BBB. Né? Porque o BBB, enfim, ali, tira o chapéu para o Boninho, o cara é um gênio. O cara conseguiu... 21 anos, né? 21 anos, você acompanhou bem, você liderou ali os primeiros. O cara conseguiu transformar esse BBB, ele pegou os influencers, né, os caras que endossam, e colocou dentro da casa. Então, assim, eu tiro o chapéu, que eu nunca vi assim... Recorde foi essa final assim foi enlouquecedora. E a gente coloca Verdades Secretas, né? Então a gente tem algumas características de conteúdo que a gente entende que são mais vendedores, né? Não vou falar aqui, né? Características essas, por exemplo. Fórmula da Coca-Cola. Anota aí. Anotem. Fórmula da Coca-Cola. Né? Enfim, como também Verdades Secretas, Sim. coisa que o brasileiro gosta de ver. Não só o brasileiro, né? A grande população, né? Então, assim, e que a gente sabe que performa bem. Comidas mais picantes. Exato. É um algoritmo, né? É um algoritmo. É muito simples, gente. Desculpa, algoritmo. isso não é rocket science, né? Você sabe também. Sim, sim. Então, assim, isso está longe de ser... Agora, a gente tem conteúdos que tem... O JP pode falar muito bem disso também, né? Que não são tão caros, tem uma audiência absurda. Sim. Né? E aí você vê o seguinte, que isso é que eu falo, né? O que é um conteúdo de qualidade? Né? Verdades Secretas foi caro, foi super caro, é um conteúdaço, está diretamente ligado à performance, a performance está maravilhosa, está pagando os custos, sim, tem que pagar. E em streaming só, né? Streaming.
A gente não lançou na TV. E foi um fenômeno mesmo. Eu não sei, eu fui impactado e olha que eu não vejo mais televisão aberta mesmo. Não é porque por raiva nem nada. Meu foco mudou completamente. A sua vida mudou, a minha né? vida é dentro do digital. E eu sou muito impactado por Verdades Secretas. Assim, Imagino, JP. Eu não vi, não, mas me falaram que é muito imagino. legal. Que é muito legal. Umas cenas. Rodrigo legal. Lombardi, meu amigo. Enfim, então, sim, a gente tem que ter performance. Né? Eu não vou falar, a gente não é uma entidade filantrópica. A gente está aqui para performar e ganhar dinheiro. O mundo corporativo é esse. Mas o que a gente acaba vendo é que conteúdos, às vezes, não tão caros, com custo de produção baixo, às vezes, pode atingir uma parcela da população absurda. Era isso que eu ia te falar. Quando você falou em qualidade, eu acho que a palavra qualidade, embora todos nós saibamos, né, identificar o que tem qualidade e o que não tem qualidade, não necessariamente é só qualidade estética, ou só qualidade técnica, ou só qualidade... Por isso que eu acho que é mais relevância até do que... Né? Exatamente. A relevância é mais importante para as pessoas hoje do que a qualidade, porque a qualidade pode, né, parecer quase um limitador e pode ser absolutamente preconceituosa, né? Porque você pode dizer, cara, pega um dos influenciadores mais famosos do Brasil que passou 8 anos fazendo vídeo com uma GoPro, o Whindersson Nunes. Não precisa ir no Whindersson, vai na minha filha. Ela prefere ver o Lucas Neto do que ver um puta filme da Pixar. Sim, exatamente. E isso daí, que eu acho que é a grande revolução, né, que mistura-se um pouco com aquela outra história que a gente estava falando, de dar oportunidade também pela proximidade que as pessoas passaram a ter com determinados gadgets, né, com possibilidade real de você comprar um negócio que era uma câmera possível, que hoje produz uma qualidade muito boa, de resultado final muito bom, e que na prática você precisa começar a adaptar a uma realidade nova, produzir mais barato, conteúdos que tenham talvez mais facilidade, né, no roteiro de execução, não com tantas cenas e tudo mais, em tantos locais, e você reduz o custo à metade. Mas no fim das contas, pensando em CAC, indiretamente, você também tem que imaginar qual é o seu custo de aquisição do cliente. O cliente final seu, né, que é medido pelo CPM do próprio youtuber, né, ou do seu, que é o custo por 1000 visualizações, também faz sentido, porque mesmo sendo B2B, né, quem está pagando a conta daquilo em algum momento é um anunciante, você sabe que se tiver menos audiência, vai ter menos atenção. Então, no fim das contas, sempre perguntam, e a Play 9 está pensando em quê? Eu sempre digo, em expansão de audiência compartilhada. A gente fez uma conta que esse mês agora nós tivemos 7 bilhões e 300 milhões de impressões na Play 9. Com os influenciadores que tem no nosso grupo, que tanto são da network do YouTube, né, que é a maior network do Brasil, é a Play 9 hoje, tem quase 400 milhões de views por mês. E aí você pega impressões, são quase 2 bilhões e meio no YouTube. E aí vê TikTok, Instagram, Facebook e o Quai, que é a menor, mas está crescendo. Sim, vai estar crescendo. Tem os outros, chega a 7 bilhões. Então isso é a prova de que a audiência vale a pena. Né? E essa até era uma pergunta que eu tinha aqui, quero jogar para você, Pedro. Assim como um cara com um olhar mais de resultado, vamos dizer assim, né, na vírgula, você lá na Exame, você conseguia ter essa precisão na rentabilidade do conteúdo, e você conseguia ter conteúdos com papéis ou rentabilidades diferentes, assim, como é que vocês olhavam isso lá? Exatamente o que a Tereza estava falando, Bruno. De certa forma, é algoritmo. O modelo de propensão, o que o pessoal quer consumir e o que efetivamente ali você encaixa. No seguinte sentido, editorias da Exame, a gente migrou a Exame muito para ser muito mais uma questão financista, falar de mercado financeiro, do que efetivamente ser uma coisa mais genérica, falar de... jornalisticamente algo mais genérico, tipo Veja, o Globo e etc. E por que a gente fez isso? O dono da Exame é o BTG, e a gente via que ele era um super canal de aquisição de clientes, ainda mais de abertura de contas para a plataforma digital do banco. Então, dito isso, a gente começou, o que eu falei no início, a tornar essa profecia autorrealizável. Então, a gente começou a gerar conteúdo esse que tivesse como final um target ali de mercado financeiro, e foi fazendo engenharia reversa do que esse pessoal consumia, o que era buzz, o que de fato isso era uma persona mais vinculada a trader, a renda fixa, e a partir desses conteúdos especificamente a gente montou
toda a nossa malha ali de aquisição de clientes. Hoje, eu posso falar que a Exame, quando você vai para a plataforma digital do BTG, especificamente, do varejo, a Exame hoje deve corresponder a algo em torno de 10% a 15% da abertura da abertura de contas. E tem quanto tempo isso? Tem 2 anos o projeto. E provavelmente com menor CAC. Então, Mas você acha que por ser vinculada a conteúdo? Totalmente vinculado ao conteúdo. Por isso o CAC Obviamente, João, você tem essa questão da tecnicidade de SEO, engajamento via social e etc. Mas tirando todo esse playbook, que é um playbook mais ferramental, o ponto ali de fato fazer a máquina girar é o conteúdo. E você conseguir direcionar o conteúdo. E aí você também entra, de certa forma, numa questão ali de equilíbrio. Você não pode forçar muito o conteúdo, porque senão você descaracteriza a sua marca e você vira ali quase que um marketplace ali de informações para você forçar o sujeito. Mas, por outro lado, você tem que ter uma curadoria essa que desperte a atenção do sujeito a consumir um produto seu e indo mais além, que você também consiga preservar a entidade jornalística. E é engraçado que por trás disso tudo também tem uma questão muito cultural. A gente foi descobrir, a gente fez muito benchmark, e o que a gente viu é que o Brasil está justamente ali no meio do caminho. Você vai para os países asiáticos, especificamente China. Na China, o CPF ele tem muito mais valor que o CNPJ. O asiático ele não dá muita conotação a branding. Por isso até que você vê essa questão dos super apps. Eles não querem a questão da exclusividade, da marca. E eles querem muito a questão da pessoa, quem está por trás, etc. E quando você vai para uma cabeça, digamos assim, mais europeia, mais norte-americana, você vê justamente o contrário. As instituições ainda têm algum valor, ainda têm peso. Então, a gente também tinha que calibrar muito em função disso. Colocar ali um jornalista, um produtor de conteúdo que conseguisse ele chancelar o CPF dele, mas que, por outro lado, também tivesse muita preocupação com a curadoria, com a marca em si. Então, o que a gente fez ali foi basicamente criar um canal de vendas e descobrir o que era produto. A gente tinha um produto base, começou apenas com a abertura de contas e depois a gente conseguiu derivar. A gente viu que tinha muita propensão, por exemplo, à educação. Então, a gente colocou educação ali. A gente viu que tinha uma assessoria financeira, mas uma modelagem de assessoria financeira que fosse algo já padronizado, que a gente conseguisse vender relatórios, calls, escalar e de maneira não ali tão personalística. Então, colocamos isso lá. Então, assim, justamente para falar isso, o conteúdo, na verdade, é o que aconteceu agora com a Amazon. A Amazon foi a primeira vez, o último quarter, que a maior receita da Amazon não foi transação, foi venda de mídia. Venda de mídia para os pertencentes do marketplace da Amazon. Então, assim, essa questão do conteúdo, na verdade, é muito assimétrico, porque você fica, de fato, no metaverso. Você consegue gerir o que oferta, o que é demanda, qual produto você quer criar, o que o pessoal do outro lado quer ver, como você calibra para um outro produto com uma margem maior. Então, de fato, esse fine-tuning ali financeiro do negócio é muito legal. Provavelmente, verdades secretas, vocês devem conseguir colocar algum cluster ali de anunciantes absolutamente diferenciados. Que vão ter propensão a alto luxo, a esse tipo de coisa. Big Brother, por exemplo, no caso da PicPay, varejo na veia. Na veia. Americanos junto, totalmente. Mudou. Então, mas o que eu acho mais engraçado nisso tudo é que como é que você consegue transferir o valor para o canal. Que você tem muito valor de um lado, que é a parte do sponsor em si ali do canal, que está vendendo o produto dele, e você tem muito valor do lado do cliente. Mas o que eu estou vendo é que agora está mudando um pouco. Agora, os veículos em si, quem cria o canal, está conseguindo se apropriar também de boa parte desse lucro, desse trade. Isso é super interessante, você falou, sem interromper o nosso não, querido mediador aqui. Você não está interrompendo, não, você está me ajudando aqui. É só uma complementar a ideia. É que quando eu te fiz essa pergunta, era muito porque parecia que o processo tinha uma certa semelhança com produção de branded content. E tem. Porque a essência do branded content é exatamente o que você falou, de não perder nenhum dos dois lados e o fine-tune de você não perder a essência do canal que a pessoa está acostumada a consumir. Portanto, você não poluir aquilo de um monte de jabás dentro do conteúdo, né? E, ao mesmo tempo, fazer uma história legal, né? Um storytelling compatível com aquele tipo de conteúdo, expectativa daquela audiência, ao mesmo tempo que você, né, deixa a marca satisfeita. Então,
é uma analogia muito próxima, porque você só dos dois lados você precisa entender que o conteúdo e o resultado final, que acaba sendo B2C no fim das contas, precisam estar muito próximos e nenhum pode canibalizar o outro em termos, né, de relevância. Totalmente. E aí é engraçado essa questão que você falou justamente do fine tuning. E você vai descobrindo isso na prática. É mais ou menos algoritmo, né? Agora no HU a gente produz muito conteúdo, tanto conteúdo, digamos assim, escrito, audiovisual, visual e etc. E eu estava vendo o Airbnb, até muito em função dessa pandemia, eles tiveram um resultado assim espetacular, mudaram completamente o patamar, divulgaram o resultado há 2 dias atrás. E o Airbnb teve uma questão muito engraçada, que eles começaram também com conteúdo, mas o tipping point ali do Airbnb, quando de fato eles conseguiram escalar muito o produto, foi quando eles mudaram o tratamento da foto. Quando eles conseguiram colocar a foto, digamos assim, algo aspiracional. Então, eles já tinham um canal, eles já tinham os dois lados. O que aumentou esse touch point, o que aumentou essa conversão, foi justamente você ter uma foto ali de primeira resolução. Então, o grande livro do Malcolm Gladwell, Tipping Point. Tipping Point, exatamente. Exatamente, desse case da Nike, dos sapatos. Sim. Então, o que é curioso é justamente isso. Os canais existem, os dois lados existem ali nessa questão de oferta e demanda. A graça do conteúdo é justamente que o conteúdo é ali, esse fine-tuning que você consegue converter, que você consegue aumentar lateralmente, aumentar verticalmente, etc. Eu queria falar para vocês algumas coisas. Eu tenho sido cada vez mais fã óbvio que o que é importante, mas eu tenho ficado muito atido sempre nas coisas que eu me meto ao como. Né? Porque, na verdade, você vê que existem casos e casos de situações idênticas, tudo igual, CNTPs dos dois caras, e aí vai ter alguma coisa aqui que esse cara fez que... Tá? Então, acho que a internet ela tem muito disso do como. Entendeu? Tava tudo lá, nesse caso que você falou. Aí o cara chegou, mudou um pouquinho da imagem, decolou. E aí, às vezes, também você nem sabe como aconteceu. Eu me lembro que, quando eu estava na Som Livre, que o Michel Teló fez sucesso com aquela música Aí Se Eu Te Pego, todo mundo me perguntava o que de sucesso. Eu falava, cara, não tem case nenhum. Fez sucesso. Mas será que... Tem isso também, já que você fala de música, viralizou. Simples assim. Mas será que aí é engraçado isso ter, porque eu não entendo, quer dizer, eu entendo de música enquanto ouvinte, sou apaixonado. Mas eu não consigo ter uma espécie de um framework da música de sucesso. Inclusive, no Despacito, os caras tentaram fazer uma espécie de dissecaram, para entender por que aquele troço fazia sucesso. Entendeu? E eu acho que até que em um momento do futuro, alguém vai pegar lá, vai botar todas as músicas num negócio de machine learning, nos cacete A4. Escolher os acordes de mais sucesso. Exatamente, vai ver o padrão. O cara a música começa assim, e depois vem pra cá. Já tem gente fazendo isso. Não, já existe. Me nego a acreditar que... Aquela música do alguma coisa às vezes vai passar. Foi feita baseada nisso. Mas olha só, só para concatenar isso, que tem a ver com conteúdo, que é o seguinte. A Netflix, durante muito tempo, quando o House of Cards fez muito sucesso, eu lembro, a gente, na Globo, eu conheci alguns caras da Netflix, a gente, até na época de Big Data, conversou com um cara que era VP de dados da Netflix, e eles tinham uma história que era o seguinte: House of Cards fez sucesso porque a gente rodou lá um negócio lá, e aí viram que, eu não vou lembrar, o House of Cards é a segunda edição, né? Ele já existia em 70 e pouco, parece que tinha um House of Cards. E aí viram que quem gostou de House of Cards daquela primeira edição, vamos dizer assim, gostava também eu não lembro do diretor, que gostava também do Kevin Spacey. Então fizeram uma triangulação e aí criaram com o mesmo diretor, com o Kevin Spacey e tal. Vocês acham que tem algum momento onde a gente vai conseguir fazer a oferta perfeita? Ou seja, a gente vai identificar... E aí estou puxando já para o negócio da música que você falou. Quer dizer, eu vou identificar que tem gente querendo esse tipo de conteúdo. Que isso é o que todo mundo faz, que é tal da demand media. Né? Você vê lá, tem tantas pessoas procurando por isso. Vamos criar conteúdo para estar aqui. Quando a pessoa procurar, eu apareço na frente. É isso que a gente faz há muito tempo. Mas, será que além disso, eu vou ter uma espécie do framework do conteúdo? Porque, de novo, assim como a gente falou da música, que a música pode começar assim, depois começar assim, será que no conteúdo não vai ter isso? No YouTube eu sei que rola muito isso. O cara sabe que em 5 segundos o cara tem que falar, não sei das quantas, porque se o cara não colar ali, ele vai embora para o outro.
Você acha, JP? Como é que é? O YouTube tem isso claramente, né? Nas melhores práticas do YouTube, por exemplo, uma das piores práticas é começar um vídeo com uma vinheta. O cara pode ter já visto o anúncio, agora tem anúncio duplo, né? Um anúncio, outro anúncio, aí vem uma vinheta de 5 segundos, e mesmo assim muita gente erra no básico, né? Então no YouTube não tem fórmula mágica, mas tem algumas ferramentas assim, né? E algumas boas práticas que sim, dizem que você tem que ser fisgado nos primeiros segundos, porque não necessariamente é só no YouTube. Se você olhar hoje a demanda, a oferta que tem de conteúdo em todas as plataformas, quanto mais assertivo você for no começo, mais chance de fisgar. Mas é óbvio que você vai para uma coisa de fruição, como Verdade Secreta. O cara sabe ali, tem um plot, ele mais ou menos espera e tudo, ele está esperando. Plot, tem né? um ator que faz Tem sucesso, é diferente. tem um apelo sexual maior. Mamilo de fora, né? Tem umas coisas que você sabe que faz sucesso. Existe essa Esse algoritmo né? existe. Existe isso. E óbvio que também existe o algoritmo do YouTube, isso é uma obviedade, mas é importante, né? Porque quando a gente, nessa dogmatização do mercado, essa evangelização do mercado, uma coisa que a gente falava sempre muito, eu também escrevi muito sobre isso, foi as marcas vão se tornar publishers em algum momento. Né? E aí, isso daí que a gente estava falando, que alguma dessas marcas vai acabar comprando direitos da Copa, era favas contadas, isso vai acontecer. Mas as marcas já se tornaram publishers e quando a gente virou o ano passado, eu falei, gente, eu acho que está na hora da Play 9 começar a assumir esse papel, porque ela já faz isso muito bem com os criadores, vamos fazer com as marcas, porque a gente tem esse arsenal de conhecimento dentro do YouTube, né? E fizemos. Então, hoje a gente faz o canal da Americanos, da Amazon Prime Video, faz o canal, vamos lançar o canal da minha mão aqui, da reserva, daqui a pouco, da NBA, e outros alguns. Que a gente olha essa ideia de que, né, alguns conteúdos engajam com uma única percepção. O canal da marca vai fazer sucesso quando o vídeo da marca no YouTube for recomendado tal qual um vídeo de criador. Né? Você está vendo um canal legal que você gosta, mas você gosta de 5 coisas parecidas. Você gosta de, sei lá, reforma de casa, você gosta do Felipe Neto, você gosta da Paola Carosella e gosta do... tem uma mistura ali naqueles públicos. Se uma marca fizer um conteúdo interessante, por isso que é aquele fine tune de novo, para não ser um mega jabá, compra aqui, olha o cupom e tal... Né? Foi um negócio que te envolve, que gera awareness e também acaba vendendo lá no fim da cadeia, as pessoas vão ter, pelo algoritmo, uma recomendação daquele vídeo, em vez de precisar entrar no canal. Entra lá no canal da Americanos, hein? Não, você tem que ter um vídeo legal. A gente tem um quadro até legal no canal da Americanos, que é o Tudo, que é com a Ademara, que é uma figura icônica já do digital, e a Ana Clara, que é uma figura icônica do Big Brother e tudo mais. E a Ademara e a Ana Clara, imagina essa... Elas fazem e acontecem lá dentro. E esse vídeo, volta e meia aparece para mim, e eu não estou no canal. Recomendado, vendo, né? Recomendado. NBO é ali, o clássico vitória, conceito de NBO, né? Eu acho que tem esse packzinho, né? Para você, principalmente, fazer recomendação de venda, recomendação, next best offer, né? Isso tudo tem. Mas só para complementar, eu acho que às vezes as coisas saem, você é surpreendido. E isso acontece com o conteúdo. Eu vejo claramente que alguns conteúdos que eu não achei que fossem fazer tanto sucesso como fizeram, aí você fala assim, eu me lembro, na época específica do Michel Teló, que as pessoas falavam, mas o que aconteceu? É claro que você tem sertanejo universitário, você tem o PEC, mas assim, era ele, Luan, eram todos iguais, não tinha nada diferente. E a música pegou. E você nunca vai explicar, porque você não pode explicar o tempo todo tudo. Sim. Existem coisas que se chamam sensações, né? Então, em alguns conteúdos também do Globoplay, próprio Netflix, Round 6, cara, o que foi esse fenômeno? Vamos lá, a estética é meio tosca e fez sucesso. Super. Então, assim, tem coisas que, por mais que você tenha o PEC, né, a Netflix está indo aí buscar conteúdo coreano, buscar conteúdo em tudo que é lugar, porque tem essa questão que ele está perdendo o licenciamento, e produção de conteúdo é cara. Então, assim, você vê, às vezes, um conteúdo esteticamente tosco que não está no PEC e que faz sucesso, porque nem tudo a gente vai explicar com o algoritmo. Eu tenho uma dúvida se o algoritmo leu aquela roupa dos caras, a roupa vermelha
daqueles guardas lá do Round Six e não copiou, né, o Casa de Papel. É engraçado, né? Que o tênis foi justamente esse case da Vans. 8.000% o demanda em uma semana. E o tênis não é Vans. Mas o... É isso, sacou? Bamba, né? Como é que você explica? Você não explica mas isso, o que né? você falou, Tereza, dessa questão, João também, do algoritmo, outro dia eu fiquei até um pouco perturbado, assim, me sentindo um Big Brother, não o programa do Boninho, mas o do 1984, lá do George Orwell. Tem um site chamado The Points Guy, que é um site, ele é super intuitivo, ele te dá, na verdade, os melhores cartões do ponto de vista de milha. Quais são os melhores cartões para você ter, que tem os melhores planos de milhagem. E eu achei o site super intuitivo, maravilhoso. Eu mandei esse site para uma galera, assim, disparei para o meu WhatsApp inteiro. Pô, olha que legal, bacana, não sei o quê. Resumindo, um amigo meu da Nubank recebeu essa minha mensagem, me ligou e falou: Pedro, esse site ele é um dos maiores canais de captação da Amex, da Amex. Então, assim, tem vezes que o conteúdo, ele, cara, tá ali com um monstro capitalista por trás, escondidinho, e você automaticamente entra nesse... O rabo O troço te Pois pega, você foi cara. criar exame para Completamente. ter Então, clientes, os caras fizessem com você. eu falei, caramba, cara, que loucura, entendeu? Eu, na verdade, virei um Caiu na- consultor de vendas da Amex. Porra, eu só queria facilitar a vida dos meus amigos, Só cara. queria ajudar meus amigos. Te ligaram, pô, valeu, cara. Isso Pô, é- cara. Pô, Alguns valeu. amigos públicos. Ganhou um relógio da Ele Amex. tá Pô, trabalhando. parabéns, aí bateu sua meta. Funcionário Então, do mês, né, Pedro? e esse tipo de algoritmo é um negócio que, assim, é muito legal, mas é um pouco perturbador. É perturbador. Você se sente vigiado o tempo todo. É. Depois me dá uma dica. Qual é o melhor cartão? Tem uma viagemzinha barata com pontos. Né? Ó, a gente tem 8 minutos e 34 segundos agora. Nossa, marcação sob Não, pressão. cara, eu tenho uma arma apontada para mim aqui já. Não, é o seguinte, forma o conteúdo. Forma e conteúdo. Eu responderia. E criador. Triângulo mágico da comunicação. E comunidade. E propósito. E banda larga. Não, mas é sério. Não, é um ecossistema. Não É um dá para ecossistema. Não, imagina. desconectar. Assim, às vezes a forma pode ser mais importante do que o influenciador. Mas eu acho assim, se esmagar tudo e tudo, e você falou rapidamente do que, né, no Golden Circle lá. Para mim, o Golden Circle, no meio está conteúdo. O resto vem depois. Sim. E eu acho que o papel da comunidade do endosso, principalmente porque o Brasil é um país do endosso, né? Social, né? Social, é Absolutamente. fundamental. O Big Brother, que você falou, esse case, o Big Brother talvez seja o maior case digital do Brasil. Sim. E ele está na TV aberta. E só no Brasil, né? Só no Brasil. Mas o mais louco para mim é a transferência de valor. Esse case do Big Brother especificamente, Da assim, PicPay. da PicPay, assim, o meu lado chato financista, eu fui ver os números. Sim. E a PicPay estava assim, estava sendo atribuída um valuation na época, obviamente condições mercadológicas, enfim, mas estava falando algo em torno aí de 20 a 30 bilhões de reais. Então você vê, e boa parte dessa rampada veio do Big Brother. Então, acho que o grande desafio, e que eu estou vendo que é muito legal, é os canais também estão se apropriando desse ganho. Sim. Estava muito assimétrico em relação ao que era o beneficiado, o cliente, e quem fazia esse meio do caminho não conseguia pegar o take dele. E eu estou vendo que agora está justamente invertendo essa lógica. Eu vou te mostrar os números de assinatura do Globoplay, com e sem BBB. Você vai ter outro choque. Você vai mostrar para ele ou pra gente aqui? Não, Eu vou daí- assinar um NDA. Eu vou Eu não assinar um posso, NDA. aí eu não posso. Eu não Eu assinei um posso. NDA. pra cá. Eu não posso, eu não vou deixar igual a Netflix divulgou ó, sem querer, que eram deixa eu te 19 contar só uma milhões, você coisa. viu isso? Seu computador ficou lá na salinha, né? A galera espetou aqui. Eu não vou Pode falar. passar aí. Eu vou passa falar aí. para você depois no show. Não. Ó, tinha mais uma coisa, até me esqueci aqui. Com quem XT. Quer comprar Fui fazer a um... piada, me perdi. Quer comprar um Amex? Quero. Mas o número, eu ele perdi. cresce muito com o BBB. Vou falando aí que eu vou... A gente pode cantar também. se você quiser. Verdade. O número Me cresce perdi. O muito. João tem um algoritmo de É música. Rapidinho, você tá falando impressionante. antes, sabe? A gente estava falando especificamente, ele falou do case do PicPay, que ele ficou extremamente Transferência de valor. surpreso. E eu falei para ele, isso é fichinha perto de como rampa a assinatura do Globoplay na época de BBB. E a gente estava falando, conteúdo ou forma? Forma, conteúdo, Inventa uma comunidade. outra Eu vou lá, eu tenho uma pergunta aqui. Inventa uma pergunta nova. Não, sério, como é que, nesse ecossistema novo aí, a gente, quer dizer, a coisa antigamente era muito preto no branco, né? Não só os papéis lá, as caixinhas na própria internet, mas antigamente como se fazia dinheiro, né?
Então, era basicamente publicidade, né? Na TV aberta, você chegava lá, todo mundo ficava lá sentadinho, métrica de sucesso era Ibope e tal. Hoje, as formas de monetização, vocês acham que ainda tem muitas coisas novas, muitas formas novas de fazer dinheiro em cima de conteúdo? Ou vai ficar meio que por esse caminho de assinatura? E isso, a única certeza que eu tenho é que vai mudar constantemente de maneira muito rápida. Eu acho que já, por exemplo, a assinatura vai ser algo disruptado e vai ser uma outra maneira. Eu acho também. Eu acho que, inclusive, a NFT vem nesse caminho. Não fala isso para a Tereza. Hein? Não. A Tereza, ela está mudando isso. A Tereza já está no Media. Tereza já está no Media for Equity. Eu lembrei da pergunta. Já tô. Lembrei da pergunta, era o seguinte. Já tô. Global Ventures e Media for Equity. Os vídeos estão cada vez... Vamos falar de vídeo, né, especificamente? Os vídeos estão cada vez mais curtos. Né? E aí... 4 minutos e 31. Só para botar uma pressão. Boa, obrigado. 4:25. Não, sério. E aí você vê o TikTok, né, com os limites cada vez menores, e as pessoas condensando conteúdo ou informação em prazos cada vez menores de tempo. Isso vai ser tipo 100 metros rasos, porque 100 metros rasos, quando eu nasci, o cara corria em 10 segundos. Aí baixava um pouquinho, e eu falava pro meu pai, não tem como baixar mais. O cara não vai correr em 1 segundo, porque vai, né? Chegando em 8 segundos, acabou. O cara vai tentar medir os... Milésimo. Porra. O milionésimo. Será que existe alguma unidade mínima de coisa para caber conteúdo? Ou isso... Eu acho que isso é uma consequência da narrativa. De fato, a gente tem que ter uma... Assim, a narrativa mudou. Você viu o acelerador do WhatsApp? Assim, é enlouquecedor, né? Mas, assim, eu falo mais lento, sabia? Agora, só para quando dá o negócio, a minha voz ficar normal. A narrativa mudou, né? Você vê uma novela Toma antiga... Toma o Rivotril antes, né? Falo devagarinho. Pô, essa mensagem vai... parar de mandar um negócio de 4 minutos. Você vê uma novela... acelera e fala assim, oi, tudo bom? Olha, pessoal, faltam 3 minutos e 16. Eu acho que é um pouco de consequência da sociedade. Eu acho que, para mim, esses vídeos aceleradores, isso é um pouco... A narrativa mudou. Você vê uma novela do Manuel Carlos, há 20 anos atrás, você quer morrer. Você vê... Cadê? Quer apertar o botão. Você quer apertar o botão. Não é porque é ruim, é porque é muito lenta a narrativa. E era de acordo com a época. A nossa vida era mais lenta, né? Sim. Eu não estava aqui fazendo palestra e... Caramba, será que a minha filha está bem? Não está bem? Tá bem? Aqueles vídeos que a gente vê de mulher meditando. Então, assim, a vida está assim. Então, acho que isso é uma consequência. Você já acelerou alguma coisa do Globoplay? Não. Você vê tudo, né? Então, assim, para aumentar a métrica, sabe? A própria Mora Malter fala muito isso. Ela tem que produzir conteúdo, verdades secretas, diante de uma nova narrativa. Totalmente. Mas isso que você está falando do short video, assim, eu tenho uma impressão de que, sim, vai ter um limite, né? 15 segundos já parece uma coisa muito... Dá para fazer em 5, óbvio, dá. Fazer em 1 segundo, né? Mas aí, tem coisas que não dá para fazer muito rápido, não, JP. Você tá com saudade do Newton. Tá com saudade do Newton. Piada interna aqui, né? De amigos. Mas verdades secretas impactou a Tereza, né? Impactou todo mundo, é o algoritmo. Até esqueci de novo. Gente, isso é efeito pandemia. A gente está esquecendo de tudo. Peraí, eu tô louco. Você falou de 1 minuto. Aumentou para 5 minutos. Então, o ponto é, você tem conteúdo de 15 segundos. É a antítese da nossa tese. Não, é algoritmo. Você foi perto. Você foi perto. Você estava falando que você tem conteúdo de 15 segundos. Foi a Max que comprou mais tempo. Comprou mais tempo. Comprou com bônus. Foi patrocinado pela Max. Que legal. Tem coisas que você faz em 1 segundo. Tem que falar para aumentar mais, porque tá boa a conversa. Pode aumentar mais 5 minutos? Faltava um chopp aqui. Não, mas o que eu estava falando aqui, eu acho que tem também uma técnica que me parece que é o que as plataformas de short video estão tentando, que é de você trazer uma base gigantesca de fãs que querem esse tipo de conteúdo hoje em dia, porque é isso, essa velocidade frenética de consumo, tanto a aceleração do WhatsApp, quanto esse scroll maluco, né, tem eu acho que, não sei o número exato, mas não foge muito disso, o consumo de um vídeo de YouTube é igual ao consumo de 32 vídeos de WhatsApp, de TikTok, no mesmo tempo. Então, enquanto uma pessoa está vendo um vídeo de YouTube, está vendo 32 de TikTok. Ou 28, é uma coisa assim, tem um número par muito próximo disso. Então, o que me parece é que há um momento em que a narrativa precisa ser mais longa. Sim. E o TikTok e o Quai têm interesse de comprar direitos esportivos.
Como é que eles vão transmitir em 15 segundos? Não, Bem, gol! amigo da Globo! Aí sai? Não dá. Então, o que eu imagino? Eles estão fazendo essa base de fãs e fãs mais jovens para o futuro, vão expandir essa base e vão começar a ter long form também. Eu Então, acho também. Pessoal, chegamos ao fim. Essa sessão foi um oferecimento da Max. Obrigado. Obrigado aí, tá?